Se coloca em pé comigo, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Nós vamos começar uma série de mensagens nova hoje. Eu estou muito entusiasmado, muito animado. Participei dos cultos online, vi como Deus falou com vocês. O pastor Rony, na semana passada, que pregou sobre o Salmo, magnificando o nome do Senhor. Pastor Ronan, que pregou sobre Jonas, e nas 2 semanas anteriores eu estava, mas lindas mensagens, e sei que Deus falou contigo. Se você ouviu a voz de Deus nas últimas 2 semanas aí, dê um brado de glorificação ao nome do Senhor, amém? Graças a Deus. Hoje nós vamos começar uma série intitulada Nas Garras do Amor. Nas Garras do Amor. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida e ministério de Jesus. Eu quero mostrar para você nas próximas semanas como o amor de Deus se manifesta em Cristo. Nós vamos, hoje eu vou dar apenas uma introdução. Nós vamos falar hoje sobre amor em 4D. Quem gosta de ver filme 3D? Hoje eu vou mostrar para você o amor de Deus em 4D. Mas nas próximas semanas nós vamos avaliar e estudar e aprender com interações de Jesus com outras pessoas ao longo do seu ministério, mostrando o amor de Deus revelado em coisas simples, cotidianas, coisas que podem às vezes passar batido para nós, mas que revelam a intensidade e a profundidade do amor de Deus por nós. Quem está entusiasmado a fazer esse passeio comigo aí, diga amém. Amém? E nós vamos terminar com o culto da Páscoa, dia 4 de abril vai ser a conclusão dessa série, e acredita em mim, você não pode perder, porque Deus está falando comigo poderosamente através dessas reflexões, e eu tenho certeza que vai falar contigo também, amém? Amém. Vamos lá, Efésios capítulo 3, versículo 14, se você não tiver a sua Bíblia, fica despreocupado, porque a Emily é gente boa demais, e ela vai colocar na tela para você, vai colocar ali para a gente poder ler juntos. Efésios 3, 14, nós vamos ler até o verso 21. Você está lá comigo? Amém? Bênção. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, de começo a gente já percebe que isso aqui é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo. Esse livro aqui, o livro Carta aos Efésios, é literalmente isso, uma carta que ele escreveu do próprio punho para uma igreja que estava numa cidade chamada Éfeso. Ele escreveu para um grupo de pessoas bem específicas, um grupo de irmãos que se reunia numa cidade chamada Éfeso, por isso Carta aos Efésios. E ele está fazendo uma oração aqui, ele está dizendo, eu me coloco de joelhos diante do Pai, eu estou rogando por vocês, e olha só a petição de Paulo ao Senhor, vamos ver, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, aí aqui é o teor da oração, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Olha que coisa linda. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Diga comigo, nas garras do amor. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, amor em 4D, aí as 4 dimensões do amor aí, ó. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, não é conforme a tua capacidade, conforme o seu poder. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, fala conosco, nós abrimos os nossos corações, e nossos ouvidos estão atentos para receber de ti o pão fresco que o Senhor tem para nós neste dia. Em nome de Jesus. Amém.
Você pode se assentar? Eu me lembro há uns anos atrás, bastante tempo atrás, aí foi lá para 2003, eu acho, 2002, 2003, quando eu era um pré-adolescente, fui com a minha família, nós fomos passar férias na Flórida. E lá na Flórida a gente visitou um parque lá da Disney, aquele Universal Studios, né? O Universal, um parque que tem lá. Naquela época tinha acabado de sair aquele movie do Shrek. Quem lembra do Shrek? Aquele bicho verde bonito. Pois é, tinha acabado de sair aquele filme e eles estavam inaugurando um brinquedo novo lá no parque, que era uma experiência do Shrek em 4D. E eu me lembro disso, que a gente entrou e tudo e tal, e naquela época estava meio que uma febre esse negócio de filme em 3D, e tinha aqueles óculos esquisitos e tudo e tal. No filme parece que estão jogando coisa em cima de você sabe toda aquela história. Aí chega no filme, no teatro, cinema, sei lá, eles te dão um óculos daquele, você entra no coisa, senta, coloca o seu óculos, e aí começa o filme, aquele negócio, aquela experiência, parece que você está imergindo no filme, né? Coisa fantástica, e qualidade top demais, só que chega um ponto em que você pensa assim, mas peraí, isso aqui não é 4D, por que 4D? 3D, eu estou vendo, o negócio parece estar vindo em cima de mim e tudo e tal, mas eu já vi isso antes. Aí de repente, o Shrek pula lá, e aí o seu assento treme. Aí aquele burrinho, não tem um burrinho que o Eddie Murphy faz a voz dele? O burrinho espirra atrás assim, aí um jato de água, espirra água na sua nuca. E aí passa um monte de aranha assim, e aí passa tipo uma vassoura no seu pé, como se fosse aranha passando por você, todo mundo gritando. E aí que a gente vai entender por que a experiência é 4D. Por quê? Porque não tem só a ver com o que você está vendo, tem a ver também com o que você está sentindo. O amor de Deus, o apóstolo Paulo descreve ele em 4 dimensões. Ele diz que nós devemos estar envolvidos pelo amor de Deus. E ele diz algo interessantíssimo para mim. Ele diz o seguinte, no versículo 18, no versículo 17, e assim habite Cristo nos vossos corações, ou no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados em amor, plantados em amor, e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, diga compreensão, a fim de que você conheça, experimente, viva com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E aqui é um paradoxo, porque como que você conhece algo que excede o entendimento? Como é possível isso? Conhecer algo que excede o entendimento é quando você experimenta algo que não consegue explicar. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso, mostrar para você o valor e o impacto da manifestação do amor de Deus nas nossas vidas e o que o amor de Deus causa em nós. Amor em 4D. O apóstolo Paulo está falando aqui um pouco, se você ler a carta toda aos Efésios, você vai perceber que Paulo estava, na verdade... Bom, quando a gente conhece um pouquinho mais da história, a gente descobre que Paulo estava preso aqui. Paulo está escrevendo essa carta da prisão. E é interessante porque todas as orações que Paulo fez da prisão, que estão gravadas, essa em Efésios, uma em Filipenses, outra em Colossenses, todas elas Paulo escreveu enquanto preso. Paulo escreveu orações enquanto preso. E é interessante porque todas as orações que ele escreveu enquanto preso tinham a ver com as necessidades do homem interior e não com necessidades materiais do homem exterior. Eu acho interessante isso, porque um camarada preso não devia estar fazendo oração a respeito do interior de alguém, devia estar pedindo liberdade. Né? Paulo não, Paulo entende a prioridade, porque Paulo entendeu, e ele está ministrando isso aos seus discípulos, ele está falando o seguinte, que a condição espiritual do homem interior é o que realmente importa, e não as necessidades materiais. Isso que eleva a nossa experiência com o Evangelho para um nível superior, não apenas de entendimento, mas também de experiência.
É quando a gente compreende que o que está de fora é importante, mas não é a prioridade. Porque se tudo por fora estiver mil maravilhas, mas por dentro estiver apodrecido, nada que está de fora resolve o que está dentro. Agora, se o que está dentro está em Cristo, todo o restante se torna afetado pela virtude que flui, pela presença de Deus no nosso interior. Isso é importante entender, porque nós temos que dar à condição espiritual interior o devido valor, o devido cuidado, a devida atenção. Muitas das nossas orações estão focadas na condição exterior, nas necessidades físicas e materiais, e a gente se posiciona de uma forma que não nos permite compreender e experimentar a profundidade interior necessária para desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor Jesus. Tem alguém me acompanhando aí, amém? Você está me olhando bem assustado? Não sei se não sei se está tudo certinho? Tudo certinho? Beleza. Vou mandar trancar a porta, hein? Vocês dão um sorriso aí, pelo menos. Quem está me entendendo, diga amém. Ok, então por que de tudo isso? Porque é o seguinte, Paulo, ele está... Como que eu coloco isso? No grupo pequeno, essa semana passada mesmo, a gente falou um pouquinho a respeito. Como que não é possível experimentar plenamente os benefícios do Evangelho, ter proveito total da mensagem do Evangelho de Cristo, sem conhecer profundamente o Cristo do Evangelho. O que acontece muitas vezes é que a gente confunde a busca. Deixa eu dizer para você uma coisa, talvez seja até um pouco de polêmica, mas o alvo da mensagem do Evangelho, o alvo primário da mensagem do Evangelho não é necessariamente melhorar as nossas vidas. Você sabia disso? Não é. O alvo primário do Evangelho não é melhorar as nossas vidas. O alvo primário do Evangelho é nos apresentar Cristo. Ao conhecer Cristo, nossa vida melhora. Mas isso é um efeito colateral de permitir que Cristo entre na minha vida. O problema é quando a gente altera a nossa busca e quando a gente começa a buscar a coisa errada, sem dar a atenção necessária à saúde do coração, à saúde espiritual. E está assim de gente nas igrejas que dizem ser crentes, ou a palavra da moda é evangélico, gospel, diz ser, mas na verdade, nunca desenvolveu um relacionamento com Cristo. É isso que eu quero falar um pouquinho hoje, queridos. Mostrar para você que o amor de Deus é o bem maior que nós podemos observar e absorver na nossa experiência com o Evangelho. Não é a casa dos seus sonhos, ou o carro dos seus sonhos, ou o seu problema imigratório, ou o seu problema na sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Todas essas coisas Deus quer tocar. Todas essas áreas Deus quer tocar. Mas o bem maior é, a despeito de todas as outras áreas estarem talvez em frangalhos, o bem maior é se tornar conhecedor de um amor que é mais profundo do que aquilo que podemos experimentar em qualquer outra circunstância. Um amor perfeito, pleno, eterno, restaurador. Um amor que redime, que perdoa, que te posiciona para viver o teu propósito. Um amor que não desiste de você, que não te abandona. Um amor que não vê restauração difícil demais. Um amor que te resgata onde você estiver e te alcança onde você estiver. O amor que faz com que ele deixe 99 ovelhas no aprisco e vá em busca de você, porque ele te ama e não te abandona. Quem está me acompanhando, diga amém. Então, a gente entende então o que o apóstolo Paulo está fazendo. Eu quero mostrar para você duas coisas que o apóstolo Paulo está ensinando. Meu Deus do céu,
Quem que está mexendo naquele relógio ali? Vamos lá. Duas coisas que o apóstolo Paulo está ensinando, rapidamente. Com essa oração aos Efésios. E tem uma outra oração aos Efésios também, que a gente acaba descobrindo que elas estão de uma forma ou outra interligadas. A oração que ele faz antes, no mesmo livro, no capítulo 1, versículos 15 a 23, é uma oração que está ligada à revelação. É isso que ele está pedindo ao Senhor. Ele diz o seguinte, ele disse que os olhos maravilha. Coloca para mim em Efésios 1, 13, 14, 13, 15, misericórdia. Efésios 15, 1, 15. Por isso também eu tenho ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Pode continuar, por favor. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, olha só. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê o espírito de sabedoria e de come on somebody, e de revelação, conhecimento dele. Aí ele diz, para que os olhos do seu entendimento sejam abertos, iluminando os olhos do seu entendimento. Então ele está falando de revelação. Revelação, diga comigo essa palavra, revelação. Essa é a primeira oração. Na segunda oração, que foi a que lemos, ele está falando de capacitação. Então diga comigo, revelação, capacitação. Por que essas duas coisas são importantes? Porque, em primeiro lugar, Deus não é entendido, Ele é revelado. Não é possível chegarmos a um entendimento pleno de Deus pela nossa cognição humana. Não é. Deus, Ele é revelado, Ele escolhe se revelar. Você vê, a ciência está aí há vários séculos tentando provar ou desprovar a existência de Deus e não consegue. Por quê? Porque quando Deus quer permanecer oculto, Ele permanece. Esses dias atrás, a NASA colocou um carrinho de controle remoto em Marte, e está lá analisando pedra, analisando solo e terra, que não sei o que, babapá, tirando foto em alta definição, quase que instantaneamente a gente tem acesso a elas na internet, uma coisa fantástica, incrível, controla tudo daqui, a coisa mais linda, coisa mais maravilhosa, está em Marte, mas não consegue provar a existência de Deus, não consegue também desprovar. Por quê? Porque quando Deus quer permanecer oculto, ninguém o conhece. Então, ou seja, a revelação da sua pessoa, do seu caráter, da sua essência, para nós que somos criaturas, é um ato expresso de amor por nós. Ele nos amou tanto que mesmo podendo permanecer oculto, Ele escolheu se revelar. E não se engane, Ele não se revelou a você porque precisa de você, precisa de mim. Não. Pelos 19 anos que eu estou vivo, antes que eu nascesse, Deus já era Deus. Essa risada tá amada. Vai anotando os nomes aí, Fabiana, que depois a gente passa as disciplinas. Vai anotando aí. Vai anotando que a gente vai ver quem toma ceia da próxima vez. Brincadeira. Deus, pensa aí na sua experiência de vida. Quantos anos você tem? 1, 2, 3, 4 décadas, 5 décadas, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Irmão Gentino já está com 8. Quantas Copas do Mundo você já viu, irmão Gentino? O irmão Gentino já viu umas 382 Copas do Mundo. O irmão Gentino está craque. O irmão Gentino sabe tudo, hã? Irmão Gentino, vem aqui, irmão Gentino, vem cá. Dê um aplauso aí para o irmão Gentino, olha só. Gente, isso. Se eu chegar aos 81 anos, charmoso camarada aqui, ó. Dá uma voltinha, irmão Gentino, dá uma voltinha, olha lá. Ele só não é flamenguista, o resto... O irmão Gentino já tem 8 décadas. Se você pensar na sua experiência de vida aí, pensar voltar atrás, imagina só que Deus era Deus antes de você nascer. Fantástico isso, né? Puxar um pouquinho mais. Antes dos seus pais nascerem, Deus já era Deus. Puxar um pouquinho mais. Antes dos pais de seus pais nascerem, Ele já era Deus. Puxar um pouquinho.
Antes que houvessem seres humanos no planeta Terra, Deus já era Deus. Um pouquinho mais. Antes que houvesse o primeiro átomo para constituir matéria, Deus já era Deus. Puxar um pouquinho mais. Antes que os anjos existissem, Deus já era Deus. Autossuficiente, eterno, incriado, todo-poderoso, glorificado, ele já era Deus. Deus não precisa de mim para nada. Não precisa. Deus, João, Deus não tem nada a ganhar se revelando para mim. O que eu posso acrescentar a Deus? O que eu posso acrescentar à sua divindade? Nada. Ele se revelou a mim, sabe por quê? Por amor. Por amor. Deus se revelou a nós por amor, porque Ele amou demais para se manter escondido. Eu preciso? Não preciso. Eu sou autossuficiente? Sou. Eu preciso de alguém? Não preciso de ninguém. Mas então para que descer lá e morrer por aquele povo? Por quê? Porque eu amo demais para me manter longe. Diga revelação. Deus é revelado. Revelado. Não é possível alcançar o entendimento de quem Deus é. Não. Ele se revela. Muito forte isso. Muito forte isso. Por exemplo, olha só. Esses dias até eu estava ministrando para os líderes sobre João Batista. Deus tem falado comigo muito sobre João Batista. Olha só que coisa interessante. Lucas capítulo 1, versículo 30 e uns quebradinhos. A Bíblia diz que Maria, que estava grávida, foi visitar, misericórdia, foi visitar, Jesus, tampa ele lá. Foi visitar a prima dela chamada Isabel, que também estava grávida. Isabel estava grávida de João Batista, Maria estava grávida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, no ventre de Maria, inconsciente, ainda nem 100% formado, um embrião, no ventre de Maria. João, também, inconsciente, não estava completamente formado, um embrião no ventre de Isabel. No capítulo 1 de Lucas, a Bíblia diz que Maria chegou na casa de Isabel para fazer uma visitinha, tomar um café, comer um queijo. Tradição judaica diz que Maria era de conselheiro pena. Misericórdia. Convenção vai me expulsar da ordem de pastores. Eu já não participo de nenhuma conferência mais. Vocês podem esquecer. Maria chegou na casa de Isabel. Aí a Bíblia diz que o neném no ventre de Isabel dançou dentro do ventre de Isabel. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lê lá depois puxa lá e lê, quando você chegar em casa. Lê depois, Lucas capítulo 1, versículo 30 e uns quebradinhos, 36, 37, não sei. Depois você puxa lá. Isabel foi cheia do Espírito Santo, João dançou, pulou, saltou dentro do ventre de Isabel. E aí Isabel virou e falou: meu Deus, Maria, você é agraciada. O neném que está dentro do seu ventre provocou com que aquilo que estivesse no meu ventre pulasse, mexesse. Ou seja, João, inconsciente, recebeu a revelação de que Jesus era o Cristo. Olha como é que a revelação funciona. Não é cognição, é revelação. Você entende a diferença? Não é cognição, é revelação. Tá profundo demais? Antes do... Você quer almoçar primeiro, depois a gente continua? Não. João estava inconsciente e recebeu a revelação de quem Cristo era. Maria foi cheia do Espírito Santo, com Jesus inconsciente no ventre de Maria. Aí lá no capítulo 7 de Lucas, João está preso, o mesmo João. Está preso, prestes a perder a cabeça. Aí ele manda um discípulo dele lá perguntar para Jesus: por acaso o Senhor é o Cristo ou devemos esperar outro?
João inconsciente recebeu a revelação de quem Cristo era. O João consciente ainda lidava com as suas dúvidas. Porque a experiência com Deus não é uma experiência de cognição, é uma experiência de revelação. É por isso que nós somos testados. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova do que não se vê. Tem gente que está esperando que coloca medidas expressas que Deus tem que fazer. Não, se Deus não fizer isso assim, 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 assado, eu não vou me entregar a Ele. É você quem está perdendo. Por quê? Porque se a gente está esperando uma experiência de entendimento cognitivo para ter a certeza de que Deus existe, espera sentado, filho. Porque a experiência de revelação, ele se revela para quem tem coração aberto. Quem está me entendendo, diga amém. Isso não significa que o nosso culto ao Senhor não tenha razão. Paulo mesmo disse que o nosso culto ele é racional, mas como que acontece? É que a revelação que recebemos de Deus, nós a concebemos no nosso espírito, e o espírito subjuga a alma para o entendimento de quem Deus é. Quem está me entendendo? Está fazendo sentido para você isso, amém? Amém, queridos? É por isso que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que meu entendimento vai ser renovado? Como? Quando o meu espírito recebe revelação de quem Cristo é. Ou seja, eu recebo revelação para depois passar por transformação. Então, Paulo está falando sobre isso. Paulo está falando, que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Revelação. Mas revelação sem capacitação para alcançar o que te foi revelado, não tem todo o proveito. Então, no capítulo 3 de Efésios, no capítulo 1, Paulo clama por revelação. No capítulo 3, Paulo clama por capacitação. Por isso que aqui, nesse texto, ele está falando, vocês sejam arraigados em amor, estabelecidos em amor, solidificados em amor, alicerçados em amor, para que vocês possam compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor que excede todo o entendimento. Para que tudo isso aconteça, versículo 16, vocês precisam, segundo a riqueza da sua glória, vocês precisam ser fortalecidos com poder. Nós precisamos ser capacitados por Deus, ou seja, Ele não apenas, Mônica, se revela e se mantém à distância, não, Ele se revela e Ele desce à terra para nos elevar até Ele. Você está me entendendo, querido? Olha que prova de amor. O amor do Senhor, que ainda não precisando de nós, escolheu se revelar a nós e nos capacitar para nos relacionarmos com Ele. Porque, como diz o próprio Paulo na carta aos Romanos, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória do Senhor. Então, como alcançar aquilo que me foi revelado? Como? Quando eu recebo do seu Espírito fortalecimento. Então, Paulo está mostrando como que o amor de Deus, ele funciona para ser a ponte que liga a criação ao Criador, a criatura ao Criador, impedindo que o abismo da distância entre o que é temporal e o que é eterno nos mantenha separados do nosso Senhor. Como que esse amor se manifesta, então? Ainda bem que você perguntou, porque é justamente isso que eu quero responder hoje. Como que esse amor se manifesta? Diga comigo, amor em 4D. A primeira coisa é que quando o amor de Deus se manifesta em nós, a primeira coisa que ele provoca é destreza. Diga comigo, destreza. Diga mais forte, diga destreza. Diga mais uma vez, diga mais forte, destreza. Primeira coisa que ele provoca é destreza. Vamos ver onde que isso está no texto. Versículo 15. Efésios 3,15. Não, 16. Para que segundo
a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Essa palavra fortalecidos é do grego krataio, que significa tornar forte, instruído, aumentar em força, preparado, adestrado. No Salmo 144, põe para mim fazendo favor, Salmo 144, 1, a Bíblia nos mostra algo lindo, dizendo: bendito seja o Senhor, minha rocha, meu alicerce, é Ele que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quando o amor se manifesta sobre nós, a primeira coisa que acontece, nós somos adestrados, é destreza, nós somos fortalecidos, capacitados. E o que é lindo a respeito disso é que ele não, olha que coisa linda, gente, segundo a riqueza da sua glória, diga comigo, segundo a riqueza. Deixa eu te dizer uma coisa, não é da riqueza da sua glória. Da riqueza da sua glória seria uma afirmação de porção. Segundo a riqueza da sua glória é uma afirmação de proporção. Porção, proporção. Se eu te der um presente da minha riqueza, talvez eu te dê aí um sapato da TJ Maxx. Mais ou menos. Porque é daquilo que eu tenho. É o que eu tenho para te oferecer, campeão. I'm sorry. Se eu for ofertar ao Ronan segundo as minhas riquezas, a minha oferta vai ser extremamente limitada, porque é de acordo com aquilo que eu tenho. Agora, se o Bill Gates, se o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo hoje, o dono da Tesla, se o Elon Musk for dar ao Ronan um presente segundo a sua riqueza, é um presente em proporção ao que ele tem. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É proporcional. Essa palavra segundo a é uma palavra que tem a ver com proporção. Se eu for dar um presente para ele segundo a minha riqueza, vai ser um par de sapato. Se o Elon Musk for dar um presente para ele segundo a riqueza dele, vai dar para ele um Tesla. Porque a proporção é diferente, porque o que eu tenho comparado ao que ele tem é muito diferente. Quem está me entendendo? Agora, o que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou te fortalecer, não é segundo a sua capacidade, eu vou te fortalecer segundo a minha riqueza. Então é o seguinte, é uma afirmação de proporção, proporção, certo? Quem é bom de matemática aí, levanta a mão. Quem é fera em matemática? Fera em matemática, fera em matemática, é quem? É quem? É você, Carol? Fera em matemática. Carol é contadora. Carol, o que é 10% de 100? 10. 10% de 100 é 10. Fera, hein? Depois, se qualquer dúvida em matemática, você pergunta para a Carol. 10% de 100 é 10. Então, se eu for dar um presente na proporção de 10% segundo 100, eu vou dar um presente de 10. Agora, o que é 10% de infinito? Hã? Então, se é segundo a riqueza de Deus e Deus é infinito, qual é a proporção com que Ele pode te fortalecer? Come on, somebody. Qual é a proporção, Luciano? Qual é a proporção com que Ele pode te fortalecer se a habilidade dEle é ilimitada? Então, deixa eu te dizer uma coisa, o que você está experimentando dificuldade? É na família, é no casamento, é com os filhos, é com as finanças, é nas emoções, é coisa que ninguém sabe, é tragédia do passado, é trauma, é decepção, o que é? Alguém traiu a sua confiança, o que está acontecendo contigo? Eu quero dizer para você uma coisa, o amor de Deus, Ele traz a você destreza, Ele te fortalece, te capacita, mas não é de acordo com o que você pode, é de acordo com o que Ele tem. Meu Deus do céu, o amor de Deus, Ele se expande em nós, para nos preparar e nos posicionar.
Tem alguém sendo abençoado aí, amém? O primeiro D é destreza. Diga amor em 4D. Diga amor em 4D. Maravilha. Você ficou mais animado agora que você descobriu que o 4D são 4 pontos, né? Você ficou mais animado. Vamos lá. 4D, 4 pontos, 4 minutos. Primeiro então é destreza. Destreza. Como que recebemos esse fortalecimento? Como? Está no texto. Põe para mim, Efésios 3:16. Meu Deus. 3:16, olha lá. Para que segundo as riquezas da sua glória. Segundo o quê? As riquezas, meu Deus do céu, eu não consigo passar disso aqui sem ficar impressionado. Segundo as riquezas de sua glória, segundo as riquezas de sua glória, segundo as riquezas da sua glória, segundo as riquezas da sua glória. O que você não pode? Soma aí, soma as suas limitações, soma as suas decepções, soma as suas tristezas, soma os seus erros, soma aí os seus pecados. A riqueza da glória do Senhor excede em muito tudo aquilo que você pode cogitar que te limita. É só uma proporção, pastor, mas é proporção de infinito. Olha só, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos, ou adestrados, ou fortalecidos, com poder pelo seu Espírito. Então, qual é o meio através do qual recebemos a destreza que é efeito do amor? É o Espírito Santo. Então, Jesus, antes dele ser assunto aos céus, morreu, ressuscitou no 3º dia, ficou no meio dos seus discípulos por alguns dias, e antes de ser assunto aos céus, Atos capítulo 1, versículo 8, ele orientou os seus discípulos dizendo, fica em Jerusalém, fica quieto, take it easy, fica de boa, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Porque sem o poder que flui de mim, o que você pode fazer é extremamente limitado. Os lugares que você pode chegar sozinho não se comparam aos lugares que Ele pode te levar. Então ele está dizendo o seguinte, não vale a pena você se mover sem o meu poder. Mas Senhor, peraí, mas esse tempo que a gente vai ficar esperando aqui, Jesus, já dá para a gente fazer muita coisa, vamos começar a adiantar, agilizar alguma coisinha. Não vale a pena. Não vale a pena. É melhor você ficar quietinho, descansa. Take it easy. Take it easy. Vira para quem está do seu lado, faz essa cara assim e fala, take it easy. Take it easy. Não dê passo sem buscar pelo Espírito Santo. Não dê passo sem se alinhar com o Espírito Santo. Não dê passo. Mas por que, pastor Diego? O que o Espírito Santo faz? Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos convence dos nossos erros. O Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça. O Espírito Santo nos traz o espírito de arrependimento e de humilhação, que precisamos para nos submetermos à palavra de Deus. Sem isso, o nosso próprio orgulho nos mata. O Espírito Santo, isso se você estiver tomando nota, João capítulo 16, versículo 8. Segundo lugar, o Espírito Santo produz fruto em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Coloca na tela para mim, Emily, fazendo favor. Esse eu vou querer ler contigo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Quem precisa de mais amor aí? Alguém pode, seria útil para você um pouquinho mais de amor? Ainda bem vocês 6, o restante depois vocês oram por mim, depois que acabar o culto. Amor, o gozo, quem quer mais gozo aí? Alegria, mais alguém um pouquinho mais de alegria? Vai um pouquinho mais aí, paz, alguém poderia, um pouquinho mais de paz? Um pouquinho mais, não é que a coisa está ruim, não está ruim, está bom demais, mas se melhorar fica melhor, não fica não? Paz, a longanimidade, tem alguém que precisa de paciência aí? Não, você não precisa de paciência, não. Eu vou deixar meus 2 filhos com você uma semana, então, para ver o que... Longanimidade, a benignidade, tem alguém aí que precisa de benignidade?
Tem alguém que está precisando de bondade aí, mais bondade na sua vida? Mais alguém? Fidelidade, a fidelidade de Deus manifestada em você faz sentido ou não? Versículo 23, põe para mim rapidinho aí, filha. Mansidão, alguém consegue ficar mais tranquilo, mais tranquilozinho no seu trabalho? Mansidão para o seu patrão, mansidão para o seu chefe, mansidão para o seu superior, mansidão para o seu marido, para a sua esposa, mansidão, um pouquinho de mansidão para os seus pais, mansidão, mas domínio próprio, domínio será, domínio próprio, não, você não precisa de mais domínio próprio, você já está resolvido na sua vida. Domínio próprio, você desligar o WhatsApp e... Domínio próprio para fechar o Facebook? Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. É o Espírito Santo que manifesta isso em nós. Na busca. Você quer saber o que é a manifestação do amor de Deus? É destreza. Ele se revela, nos capacita, nos adestra. Olha que coisa linda. Nos convence do pecado, produz fruto em nós, nos dá dom. 1 Coríntios capítulo 12, não dá tempo de ler. Não há nada que podemos vencer quando dependemos dele. Esse é o primeiro D, destreza. Segundo D, diga amor em 4D. O segundo D, durabilidade. Durabilidade. Onde que está isso, pastor Diego? Vamos lá, vamos voltar para o texto. Efésios capítulo 3, versículo 17. E assim habite pela fé, que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Habite, diga comigo, habitar. Você não habita em um lugar que não é seu. A sua habitação já, no próprio sentido da palavra, está embutido, está implícito, durabilidade na sua estadia. Habitar. Habitar. Tem gente que quer um namorico com Deus. Tem gente que quer uma ficada com Deus. Tem gente que quer Deus por uma noite, quando a coisa está apertada, está chorando, o negócio do travesseiro não consegue nem deitar no travesseiro. Aí você quer Deus. Mas Deus não é Deus de uma noite, de um fim de semana, de habitação. Ele pode você. Quando Deus entra no seu coração, entra na sua casa, ele se sente em casa ou se sente dentro de um hotel? Quando você está na presença de Deus, você se sente em casa ou você se sente no hotel? Quando Deus entra na sua casa, ele tem liberdade de abrir geladeira, de pegar o leite, de fritar um ovo, ele tem essa liberdade na sua casa? Ou Deus fica na sua casa todo cheio de dedo, porque não é habitação dele, é visita. Deus está fazendo visita para você, ele está habitando. Deus não quer ficar fazendo visita, Deus quer habitar. Diga comigo, durabilidade. Durabilidade do relacionamento, o amor de Deus provoca isso. Quando nós somos impactados pelo amor de Deus, a gente recebe destreza, nós somos posicionados, mas a gente também requer durabilidade no relacionamento com o Senhor. Conhecer o Senhor. Ao ponto, meu irmão, que você nem se preocupa se Deus vai ou não vai fazer o milagre por você, porque o milagre, deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão, me entenda, o milagre perde o valor diante da beleza do nosso Deus. Para que ficar buscando o milagre se eu posso buscar a Deus? Não precisa preocupar não, eu tenho consciência que essa mensagem não é uma mensagem que enche muitas igrejas não, essa mensagem é uma mensagem mais complicada. Estou em paz com essa decisão. Don't worry about it. Diga comigo, durabilidade. Eita, Jesus. Durabilidade. Que habite. Volta para mim, para Efésios. Fazendo um favor. Efésios 3,17. 3,17. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações.
habitação. Mas não para por aí. A fim de que, estando o quê? Arraigados. Arraigados. Quando que uma árvore produz raiz? A raiz, a profundidade da raiz, é uma afirmação à durabilidade do relacionamento da árvore com aquele solo. Você está me entendendo? Arraigados. Arraigado. Raiz fala de nutrição. Você sabia que tem muito crente que está desnutrido dentro da igreja? Porque não se permite ser nutrido pelo Senhor. Tem áreas da sua vida que estão desnutridas? Por acaso tem áreas da sua vida, da sua experiência, das suas emoções, do seu relacionamento, das suas finanças? Tem áreas na sua vida, dos seus negócios? Tem alguma coisa na sua vida que está desnutrido? Você precisa ser alimentado. Estabeleça raízes no Senhor, não em pessoas. Não. Não coloque a sua raiz em mim. Não ponha a sua raiz em mim, não. Não vale a pena. Coloque a sua raiz no Senhor. Arraigados e fundamentados. Eu tenho que correr que eu já passei do horário. Fundamentados. Durabilidade. Mateus capítulo 7, Jesus conta uma parábola, versículo 24, obrigado, Emily. Ele conta uma parábola sobre o construtor sábio e o construtor tolo. O sábio edifica a casa sobre a rocha, o tolo edifica a casa sobre a areia. A tempestade vem contra as duas casas, uma fica de pé e outra desmorona. Por quê? Porque uma estava fundamentada, a outra não. Por que durabilidade? Porque o fundamento, a base, são as coisas fundamentais da fé. Às vezes, na nossa experiência na igreja, no evangelho, a gente fica querendo voar quando nós ainda não estamos nem caminhando. A gente quer aprender sobre coisas mirabolantes quando o básico da fé nós ainda não vivemos. A gente quer experiências espirituais de arrebatamento, a gente quer ver anjo, mas a gente não quer amar o próximo. Ai, deixa eu dar licença, Deus abençoe vocês, A gente quer ver a glória de Deus como Moisés viu, mas a gente não quer aceitar a esposa. Falei para você, ficar apertado, você take it easy. São fundamentos, diga comigo, fundamental. Por isso que Paulo, nas suas orações, Paulo insiste em ministrar coisas que têm a ver com o desenvolvimento do homem interior. Cuida do seu coração, cuida das suas emoções, da tempestade que está acontecendo por dentro, porque quando você dominar ela, o que está por fora será subjugado àquilo que está em paz dentro de você. Deixa eu dizer para você uma coisa, você pode estar no meio da pior tempestade espiritual, se dentro de você tem paz, nada mais importa. Fundamentados. Esse é o segundo D. O primeiro D é destreza, o segundo D é durabilidade. Terceiro D, diga amor em 4D. Terceiro D, discernimento. Volta lá para mim, versículo 18, Efésios 3, 18. Para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e profundidade. Você possa compreender, para que você possa discernir, para que você possa aplicar o amor de Deus em você. Eu não tenho mais o tempo de elaborar nesses pontos. Você anote e em casa busque ao Senhor, certamente Deus vai continuar falando contigo depois dessa mensagem. Por último, diga amor em 4D. Repita comigo aí, diga destreza. Diga comigo, diga durabilidade, discernimento
E por último, dilatação. Diga mais forte, dilatação. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para quê? Para que sejais cheios. Até a inteira plenitude de Deus. Quando você é cheio de Deus, você vai dilatando, expandindo. Contei no primeiro culto essa experiência. A gente estava de férias num lugar que tinha uma piscina pequenininha. E o Noah doido para brincar com o Joshua na piscininha. E não pode deixar a criança de 1 ano na piscina sozinha. Aí para ele conseguir brincar na piscina com o Noah, sem que necessariamente tivesse alguém do ladinho dele, que a gente pudesse ficar só pelo menos do lado de fora da piscina observando. Piscininha piscininha pequena. A gente foi lá no Walmart e comprou uma boia que coubesse o Joshua. Para o Joshua ficar na piscina. Fui lá no Walmart, olhei a boia, vi na caixa, olhei a boia, um tamanho legal. Pensei, essa boia vai ficar de boa na piscina, vai ficar tranquilinho, ele vai seguro, com cintozinho, amarradinho, tudo e tal. Beleza, essa boia é a boia perfeita. Caixinha desse tamanho assim. Aí peguei, coloquei dentro do carro, cheguei em casa, tudo e tal. Vamos, papai, a boia do Joshua aí, vamos brincar na piscina, quero a boia do Joshua. Tirei da caixa, abri a boia e fui, caixinha desse tamanho assim. Aí desdobrando, que negócio, meu Deus, o que está acontecendo aqui? A boia é quase do tamanho da piscina. Aí pensei comigo, quem que vai encher esse negócio aqui? Pensamento super espiritual. E aí fui enchendo a boia, sobra aqui, sobra ali, sobra aqui, sobra ali, sobra aqui, sobra ali. O negocinho que estava dentro da caixinha desse tamanho aqui assim, Neuza. Desse tamanhozinho assim. Mas ela estava restrita àquele espaço pequeno, porque ela estava vazia. À medida que ela foi se enchendo, ela foi dilatando. Ela foi ocupando mais espaço. Ela foi se tornando o que ela realmente foi criada para ser. Só quando ela estava cheia. Enquanto ela estava vazia, ela nem boiava. Depois que ela estava cheia, eu menosprezei o tamanho daquela boia, ela quase não coube na piscina, ficou só a boia. Mas quando aí que eu percebi, meu Deus do céu, essa madrugada eu estava meditando nisso aqui, o Espírito Santo de Deus foi falando comigo a respeito disso, falando comigo, tem gente que se diminui demais, mas não entende que você está olhando para você mesmo no espelho e você está vazio. Se você deixar, se coloque em pé na presença do Senhor, eu já acabei. Se você permitir que o Espírito Santo de Deus encha você, você vai entender que você ainda não é hoje aquilo que pode ser. Deus quer dilatar você, expandir você. Deus quer fazer você crescer. Você pode se tornar, oh meu Deus do céu, você cheio é um marido diferente. Você cheia é uma esposa diferente. Você cheio é um pai, uma mãe diferente. Você não tem nem noção do empresário que você pode ser, do funcionário que você pode ser. Você não tem noção do administrador ser, do discípulo de Cristo que você pode ser, do diácono, do evangelista, do pastor que você pode ser. Se você se preocupar em se encher, tudo muda. Tudo muda. Diga-me, dilatação. Amor em 4D. O amor de Deus se manifesta nas nossas vidas e Ele faz o quê? Você vai perceber como que Jesus faz essas mesmas coisas na vida de algumas pessoas ao longo do seu ministério. Nós vamos falar sobre isso. Não preocupa não. Nós vamos voltar nessas coisas. Como que o amor dele se manifesta trazendo destreza, durabilidade, discernimento, dilatação. Amor em 4D. Nós cremos que esse ano será um ano, já tem sido, na verdade, um ano de derramamento da parte de Deus sobre a sua igreja. Mas não é um derramamento que nos faça esquecer do que verdadeiramente importa. Nenhuma dessas outras coisas podem importar mais
do que habitarmos continuamente e de forma profunda no amor de Deus, que excede todo o entendimento. Se você está tentando entender de forma lógica o amor de Deus, você vai permanecer vazio, porque ele excede o seu entendimento. O que você precisa é crer, se permitir ser cheio da inteira plenitude, como diz o texto. E aí, o amor que excede o entendimento será experimentado. Aleluia. Você sabe como você pega o seu telefone aí, você manda uma mensagem para um parente seu no Brasil, faz um FaceTime, faz tudo, todas essas coisas você faz sem nem pensar duas vezes. Você sabe como o seu telefone funciona? Você sabe os mecanismos? Você sabe quantos satélites você emprega para você mandar uma mensagem para quem está no carro te esperando do lado de fora? Você tem alguma noção dos mecanismos? Se você sentar para me explicar, você consegue me explicar como que o seu telefone funciona? Não, você só sabe que funciona. Você só experimenta ele funcionando. Pois é, o amor de Deus não se entende, se vive. Se experimenta. Se Deus tem falado contigo no decorrer dessa reflexão, feche os seus olhos, levante a sua mão ao Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, e nos rendemos ao Senhor. Pedimos que essa palavra continue ecoando nos nossos corações ao longo dessa semana. Precisamos continuar ouvindo a Tua voz, recebendo a instrução do Senhor. Somos tão falhos, ó Deus. Mas somos tão amados. Ajuda, Senhor Deus, nos dê destreza, nos dê durabilidade de relacionamento. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos, a estabelecer a habitação no Senhor. Nos dê discernimento e dilata o nosso espírito. Precisamos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de eu dar a bênção apostólica, o pessoal da mídia vai colocar uma música bem baixinha. Pastor Ronan, pastora Fernanda, evangelista Eronitson, vão estar aqui à frente. Se você sentir que você precisa de uma oração, um toque da parte do Senhor especial, você deseja se render ao Senhor de uma forma que você nunca se rendeu, deseja declarar para o Senhor a sua vida, deseja dizer ao Senhor e se comprometer e dizer: Senhor, eu almejo experimentar esse nível de amor, ainda que eu não o entenda, mas eu não quero sair daqui podendo ser cheio, permanecer vazio. Eu te convido, você pode vir aqui à frente, esses irmãos vão orar por você, interceder por você, e eles vão declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida antes que você vá embora. Amém? Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.